Vambora? Vamos, deixa eu só pegar aqui Quer? um saquinho pra gente fazer a comprinha na feira. Comprei na feira. Ai, que delícia. Feira Nossa. polonesa. Feira polonesa. Tomara que tenha frutas vermelhas, igual aquela outra vez que a gente veio. Vou pegar umas aletinhas dessa aqui. Qual que é melhor? Será? Isso aqui. Essa aqui? Pode ser. Olha que bonitinha essa aqui também. Sweet. Sweet. Aham. Thank you. Yeah. Boa? Ja. Qual é melhor? Dobrze? Isso, aham. Essa aqui é mais gostosa, tem razão. Węgierka. Śliwka węgierka. Slivka. Węgierka. 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 Slivka. Węgierka. Hungary. Węgierka. Fungar. Fungar, węgierka. I think it's okay. Tak się nazywa. And Half tem kilo. cereja lá ainda. Cherry. Pana proszę. Czereśnia. Cereja, mas Czereśnia. To jest, Czereśnia. Cherries. Nie. Cherry to jest to. Ah, Gente, olha essa melancia. Quer levar essa aqui? pega uma pra mim. Gosto. Duas. Vou pegar uma maiorzinha. Uma aqui. só. Essa aqui? É, tá bom. 5 minutos na feira aqui na Polônia, a gente aprendeu 20 nomes de frutas e em 1 minuto a gente esqueceu tudo já. Impressionante, cara, impressionante. As palavras aqui são muito difíceis de pronunciar, mas a galera é muito amigável. Eles deram rabanete pra gente, deram pimentão e é uma coisa que a gente vê bastante aqui. Essas feirinhas espalhadas por todas as cidades, principalmente por pequenas cidades. E aí tu encontra de tudo que for de hortifruti, enfim, é uma beleza. Cherry, gratis. Ah, thank you. Miłego dnia. Dziękuję. Bye, bye. Bye, bye. Cara, é de arrepiar. A gente tá emocionada, não Esses tá? aqui são os grandes achados da Polônia. Ano passado a gente esteve aqui e por mais que a gente passe problema, a gente está 2 dias tentando achar alguém que arrume o nosso HD externo. Cara, olha isso aqui de fruta, verdura que a gente vai ter por quê? 2 semanas, sei lá, mais até. Não, e assim, ele foi buscar a cereja pra dar pra gente. Cereja, Ele rabanete. deu rabanete e ainda deu, tipo, 5 slots, 6 slots de No final de desconto. E foi extremamente amável. E É, é uma coisa, cara, não tem preço isso, Não né? tem, e no final de tudo, tipo, deu 50 slots, isso dá 12 euros. 12 euros de fruta e verdura pra uma Não, olha semana e... E, gente, é esse sentimento que a gente leva dos países. São as histórias, as vivências, mas essa sensação de amor que as pessoas transmitem, que a gente leva de cada país que a gente tá. É muito emocionante mesmo. Vocês acham que são uns anjinhos, né? Olha isso. Puxaram o lixo. 5 minutos. O que tá fazendo aí, Lechuga? Em 5 Por quê? minutos. Por que tá escondida aí? Hã? O que tu aprontou? Foi tu, né, Zara? O que aconteceu? Explica pra galera agora aqui. Explica. Todo mundo acha que vocês são duas Ele, Tchuga. anjinhas, né? Mostra o anjinho que tu é, que tu mostra nas fotos. Hã? Não precisa botar a orelhinha pra trás. Porque elas querem chamar atenção, né, na realidade. Que salsinha cheirosa. Essa cereja aqui é completamente diferente da outra que a gente comprou. Ela é bem mais... Ela é mais bem ácida. azeda, mais ácida, né? Só que a gente optou pela cereja mais doce, um pouco O mais... Mirtilo não veio. Sério? Sério. Pelo amor de Deus, Eu o vou fio, buscar. gente, você pega. Vai lá pegar já. O Mirtilo, que é a paixão da minha vida. Depois do Ica, da Zara e da Lechuga, claro. Ixi, começou. Má, Oi. Ai, não acredito. Ai, gente. fui buscar o mirtilo, que a gente tinha esquecido, e ele deu mais um maço de cebola em pedido de desculpa que ele tinha esquecido de nos dar o Ai, pacote. gente, é inacreditável, Os né, caras são nego? muito amáveis, né? É de arrepiar mesmo, Nossa, que amor. é... E não é só essa vez que a gente passou por isso, outra vez que a gente veio também foi assim. É, né? claro, mas a gente vê, querendo ou não, todos os lugares que a gente passou até agora, principalmente aqui na Europa, o polonês, no caso, a Polônia, foi praticamente o povo mais sofrido de tudo, da história, das guerras que aqui aconteceram, cara. E a gente vê uma mudança muito grande, assim, porque eles teriam tudo para ser super desconfiados, e até são, né? São. Eles são desconfiados. Passou por... É, mas, cara, às vezes a gente se dá conta, a gente se depara com cada situação assim, que são pessoas extremamente amáveis.
companhia hoje, Namaskarzinho, um francês e um polonês. Vocês pedem pra gente mostrar a rotina pra vocês. Coisas assim de receber pessoas de todos os lugares do mundo todo dia. Todo dia é uma coisa diferente. Isso é uma rotina que a gente passa com frequência aqui na nossa vida. E por um lado a gente pensa, vocês conhecem gente de todos os lugares do mundo, que legal. Mas a gente acabou parando para pensar um pouco também. E é motivo para a gente sentar e trocar essa ideia com vocês. O quão estranho, às vezes passa despercebido isso pela nossa cabeça. A gente acaba nem percebendo que isso acontece. Isso acaba no nosso inconsciente trazendo algumas mensagens. Eu acho interessante a gente sentar agora e compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Esse poderia ter sido um vídeo completamente feito na Polônia, pra gente mostrar pra vocês os lugares, mostrar pra vocês os costumes deles por aqui. Porém, esse vídeo acabou tomando até um rumo um pouco diferente, né? Com certeza. Nos últimos 2 dias a gente andou passando diversas coisas entre trabalho, entre viagem, entre situações do cotidiano, que eu acho que é muito mais valioso a gente compartilhar com vocês do que compartilhar simplesmente uma cidade ou algum lugar. Desde que a gente saiu do Brasil, eu vejo que existem medos, vários medos, né? E todo dia a gente se depara com medos diferentes. Medo do desconhecido, né? Exato, mas não é um medo assim, por exemplo, vamos colocar de outra situação, de outra forma. Esse medo, na verdade, ele é o diferente, ele é o vizinho diferente, que a gente não tem uma familiaridade, a cidade diferente, o médico diferente, que a gente consulta e a gente não conhece ele, a gente não sabe como como ele é. E eu acho que a gente está fora da zona de conforto, porque a gente tem a nossa zona de conforto dentro do Namaskar, né? Então ali é como se a gente fosse a nossa bolha de proteção. Mas quando acontece alguma coisa que a gente precisa recorrer a outras pessoas, a gente está num lugar onde a gente não conhece as pessoas, onde a gente não conhece as culturas, a gente está num lugar em que a gente precisa buscar alguém que esteja disposto a nos ajudar. E é diferente quando a gente morava no Rio Grande do Sul. Eu vou conversar com o vizinho vai indicar alguém pra gente. Se o vizinho não indicar, ele vai indicar alguém que vai indicar. E aqui a gente não sabe como vai funcionar. E não é uma insegurança, porque a gente se vira, a gente sabe que a gente vai dar um jeito nisso aí. O problema é que a gente chega numa situação que a gente não tem para quem olhar para o lado, digamos assim, e fala assim, poderia me indicar alguma pessoa para eu arrumar isso aqui? Quando a gente encontra alguém que fala a língua, né? Esse é o ponto. Aqui na Mímica, e sorte que tem internet, então dá para colocar no Google Translate, mas a gente já passou por situações que nem o tradutor tinha. E já passamos por várias situações quando o nosso pneu estourou, que ninguém falava inglês e passava uma pessoa e tentava ajudar e não conseguia, outra. E a pessoa tem que estar disposta também, principalmente por não falar sua língua, ela tem que ter uma abertura maior, né? Mas a gente tem tido grandes surpresas nessa viagem, né? E cada dia tem tido menos medo do desconhecido, porque a gente percebe que o desconhecido acaba não existindo, né? Eu não sei se eu consigo relacionar medo ou ser uma certa insegurança, né? Porque em alguns lugares que a gente chega, dá medo. Algumas pessoas que a gente conhece, a gente não se sente seguro em compartilhar. Porém, isso também acabou sendo um certo preconceito desde que a gente saiu do Brasil. Mas alguns países que a gente passou, principalmente, a gente falou, putz, vamos pra lá, mas vamos tomar muito cuidado. Vamos tomar cuidado, no leste europeu também, no leste europeu. Vamos tomar cuidado onde é que a gente vai parar. Por exemplo, agora a gente está aqui num parque no meio de uma cidade aqui na Polônia, um pouquinho retirado do centro da cidade. Lindo. E muitas vezes a gente poderia muito bem interpretar isso como, putz, vamos tomar cuidado, vamos se ligar. Polônia, da mesma forma, o dia que a gente dormiu no meio do deserto lá no Marrocos, até tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card anexado para vocês assistirem. Cara, estar no meio do deserto, no meio do nada, sem ninguém por perto, a primeira coisa que nos traz é medo, é uma insegurança. Claro, afinal a gente nunca passou por aquela situação. E pra gente está sendo uma prova de realidade tudo isso, porque qualquer julgamento que a gente tinha antes, a gente acabou tendo outra visão, outro tipo de análise sobre isso. Vocês acabaram de ver o rapaz da feira. A gente simplesmente chegou para conversar, para comprar alguma coisa com eles. Obviamente com um sorriso ele conquista muita coisa, quando tu chega com uma pessoa e sorri. Mas é questão de 5, 10 minutos que a gente estava aí comprando, que a gente falou que era do Brasil. Eu não sabia o que dá pra gente, né? Foi cereja, foi pimentão, foi uma rabanete, foi a cebola. O desconto. Foi lindo. Então, e depois a gente ainda parou pra conversar com ele, demos um adesivo de presente, ele mostrou um pouco da família, foi lindo. E da mesma forma a gente nem conseguiu gravar porque ficou tão conturbado que a gente passou, que
A gente teve um problema muito sério no nosso HD, no HD que a gente guarda todas as nossas informações quando a gente não consegue subir nosso material para a nuvem. E eu falei para a cara, voltamos para estaca zero. Nossa, aí, foi no final, bem estressante, né? Foi bem desgastante. No final a gente encontrou um rapaz que era uma das únicas pessoas que trabalhava com informática aqui na Polônia, que falava inglês, que a gente encontrou. Na Polônia, porque na região. Né? Na região, isso. Que a gente encontrou, porque a gente está bem afastado, assim, bem no interior mesmo. E ele foi lá, salvou nosso HD e acabou cobrando tipo 10 reais, 15 reais por um trabalho que valeria muito pra gente. E acho que ele viu o desespero que a gente tava, e o Ica, né? E ele falou, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí você pensa, nós somos do mundo, a gente não é só do Brasil, nós somos do mundo, né? Porque existem formas de se comunicar através de gestos, e existem corações abertos para ajudar a gente, e é isso que a gente vem percebendo, que cada dia mais a gente se sente seguro viajando. E a gente não fala isso da boca para fora ou para criar alguma história, alguma coisa sensacionalista. Não, tudo que a gente está passando aqui, que a gente vem mostrando, o pouco que a gente vem mostrando para vocês. Ica, mas passaram situações ruins? Passamos. Isso é inevitável em qualquer lugar do mundo, acredito que a gente vai passar isso. Mas a gente passava isso no dia a dia também. Muito mais. Era muito mais intenso, só que hoje a gente, às vezes... Sabe por que eu acho que a gente percebe tanto essas situações ruins? De tão mínimas que elas são. Tipo, a gente vive tantas coisas boas, a gente conhece tantas pessoas legais. A gente optou ter essa visão de vida, né? Também. A gente vibra isso, né? A gente busca isso. Mas eu acho que essas coisas que acontecem, vamos dizer assim, negativas no nosso dia a dia, elas acabam marcando às vezes, sim, mas porque elas são muito pequenas, elas são poucas vezes que acontecem. Chegam a ser insignificantes. Exato. Não, insignificante não, porque a gente aprende muito com isso, né? Sim, mas é insignificante frente a tudo que a gente passa sim, de bem, com de bom, certeza. sabe? Vem dar oi, Tchug, aqui. Então eu acho que todo o medo que a gente tinha desde que a gente saiu do Brasil, isso já tá indo a gente já está se acostumando com isso, de chegar num país e não ter mais medo, de chegar num povo novo e não ter mais medo, e sim ter abrir para receber, abrir para se relacionar, abrir para entender eles também, e principalmente eu acho que quando tu se abre, tu tem que se abrir com respeito. E não só isso, com segurança, porque se você vai passar uma fronteira que você sabe que é uma fronteira corrupta, que acontece muito isso, e que as coisas não são fáceis, você tem que ir com segurança, porque se você estiver inseguro, as pessoas percebem e se aproveitam dessa situação, né? Então não ter medo do desconhecido é diferente de você estar preparado para o desconhecido. Então não ter medo eu acho que é um ponto muito positivo na viagem. E acredito que dá pra gente ir trabalhando isso no nosso dia a dia, mas é uma coisa que realmente a estrada traz, né? A estrada nos trouxe, a estrada tá nos amadurecendo cada dia mais com isso, né? Eu acho que uma reflexão interessante da gente propor aqui, a gente tinha um objetivo completamente diferente nesse vídeo, era mostrar o nosso dia a dia aqui na Polônia. Um vlogzão, mas é difícil, né? A gente não consegue só fazer um vlog. A ideia era de um vlog. Porém, essas coisas marcam tanto a gente que a gente se sente no dever de compartilhar com vocês do quão rico e intenso são essas situações que a gente vem passando. Claro, a gente não consegue compartilhar 100% com vocês, o que a gente consegue compartilhar é no Instagram, que é uma ferramenta que a gente consegue ter momentaneamente aí para conseguir compartilhar. Tudo que a gente vem passando aqui, cara, é uma aula de vida mesmo, e a gente tenta o máximo assim compartilhar com vocês o nosso ponto de vista e tudo que a gente vem passando assim com vocês. E acho que é muito interessante porque a gente sempre, esse momento que vocês estão compartilhando, que nós estamos compartilhando com vocês, acontece muito, que a gente está aqui, não dá pra vocês verem, mas estamos com o pôr do sol lindo. Sempre que a gente tem a oportunidade de trazer as negras para correrem no parque, em algum lugar, tomar um chimarrão e conversar a respeito disso, a gente percebe o quanto ao longo dos dias a gente se vê mais maduro, né? Para lidar com as situações. A gente costuma sentar muito, se reunir muito exatamente para conversar essas situações, né? Sendo com chimarrão, depois que a gente trabalha. Então, essa é uma premiação, digamos assim, que a gente nos dá pelo dia que a gente passou. E é muito interessante a gente ter esse diálogo, porque somos nós e o desconhecido, é o vizinho, são as pessoas. Então, se a gente não tiver um diálogo e entender realmente
o que vem passando na nossa vida no dia a dia, a gente acaba de repente entrando em atrito ou tendo medo de algumas situações que a gente não precisa, né? Então, que a gente consegue entender gerando que... bloqueios, e isso afeta também diretamente o nosso relacionamento. Então, se a gente pudesse dar uma dica de coração, né, pra quem tá pensando em viajar, se vai viajar como casal, comecem a dialogar sobre as coisas que acontecem na vida de vocês, sejam sinceros, sejam abertos. Porque eu acho que isso é muito importante. O diálogo é a base de um relacionamento, e também no sentido de que a viagem traz muitas coisas novas, muitos desafios, e se a gente vai guardando aquilo, chega uma hora que você explode. Explode em quem? Na pessoa que está do seu lado, e são só vocês. A única pessoa que está no teu lado para te apoiar. A gente já passou por, não vou dizer brigas, porque a gente tem um relacionamento muito tranquilo. É o que vocês estão vendo aqui, é o nosso relacionamento, né? Mas a gente já passou por situações que às vezes o Ika guarda um pouco mais do que eu alguma coisa, e de chegar e falar, opa, tem alguma coisa acontecendo, você tá estranho. Pra não chegar nesse ponto, dialogar. Isso também traz a abertura de você ter a percepção do desconhecido também, como a pessoa tá lidando com aquilo, e a gente vai se apoiando. Se o Ika tá com medo de, não vai dar certo de arrumar um HD, eu tô aqui pra apoiar ele, e vice-versa, né? O desconhecido, a gente entendeu que ele faz parte todo dia, principalmente nesse nosso estilo de vida, que todo dia é uma coisa nova. Mas Desde também a gente tem que... abastecer o carro até, né? Porque às vezes a gente não consegue abastecer mesmo. A gente tá num lugar que a gente não tem internet, que a gente não sabe, não conhece o território. A gente não faz ideia, por exemplo, se é um posto de combustível. Então, acaba sendo desconhecida essa situação pra gente. E nos une mais ainda, né? E a gente consegue interpretar isso conversando, colocando assim, no final do dia, sempre dialogando com isso. Entender que isso faz parte, que isso só faz a gente crescer, né? Com certeza, eu acho que é maturidade. A estrada traz muita maturidade precoce. Não, é tudo no tempo certo, porque se a gente se propôs a isso é porque a gente está aberto para isso, né? Certeza. Mas eu acho que também depois de 1 ano e 5 meses na estrada, 32 países, a gente tá um pouco mais cascudo para entender isso, entender mesmo como funciona o nosso dia a dia. E o medo do desconhecido já não é mais um medo, a gente enfrenta como um desafio diário, né? É um desafio, com certeza. Acho que foi muito bacana compartilhar, abrir um pouco com vocês isso aí, de mostrar para vocês um pouco também que nem todo mundo é mal nesse mundo. Vocês acabaram de ver Muito pelo contrário, né? Vocês acabaram de ver o carinha na feira. Essa é uma das centenas de situações que a gente já passou, e não é só questão de o cara nos deu uma fruta, o cara nos deu café. A gente já ganhou tanta coisa quanto a isso, mas cara, a gente recebe tanto carinho, tanto amor, simplesmente por tentar conversar com o povo, tentar introduzir com as pessoas. Falar obrigada na língua deles, né? Eu acho que isso é o grande segredo, quando tu te abre para uma cultura nova, tu tá aberto e tu entrar com respeito, entendeu? Alguns povos que eles acabam sendo meio esquecidos, digamos assim, que eles estão lá um pouco mais isolados e tal. Quando tu chega, tu te abre com um sorriso e tu consegue comunicar um pouco e trocar uma ou for 2 palavras na língua deles, isso é espetacular. Isso traz uma atração entre as pessoas. A gente se abre muito para receber o carinho deles. E o que é mais interessante, que se a gente for pensar, o medo também é um pré-julgamento, muitas vezes, né? Certo. Então, quando você se abre e acredita que você está onde deveria estar, que vai ficar tudo bem, porque as pessoas são boas, e porque você vibra isso, né? E porque você prefere enxergar dessa forma, sem julgamento e sem preconceito, eu acho que o medo vai embora também, né? Super, nesse com sentido. certeza. Eu acho que é bacana a gente compartilhar esse assunto aqui com vocês. Também, se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma outra sugestão de assunto, deixe aqui nos comentários. É sempre bom também a gente abrir o final, principalmente o final do dia, assim, com um pôr do sol como esse com vocês. Meus queridos, muito obrigado por mais essa companhia. Um grande abraço. Chimarrão agora, antes que o pôr do sol acabe, né? Agora é hora de aproveitar esse final do dia. Meus queridos, muito obrigado por mais essa companhia. Um grande abraço e a gente se vê por aí.